Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Selma e está aqui conosco primeiramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não pode faltar, né? E meu esposo, evangelista Robson. Os meus pastores também estão aqui, Iraci, pastor Ronaldo, que está aí fora. Também tem algumas irmãs da igreja. Nós, aleluia, fazemos parte da igreja evangélica, Palavra de Vida. Ali, aleluia, na Rua do Sal, ali embaixo. Louvado seja Deus. Já estive aqui há um tempinho e hoje estou aqui mais uma vez para junto louvarmos e exaltar o santo nome do Senhor. Aproveitando que a maioria já se encontra de pé, peço que a igreja abra as suas Bíblias. Aleluia, louvado seja Deus, no livro de Lucas, aonde se encontra o tema da festividade. Louvado seja Deus. É forte, viu, pastor? Esse mistério aqui, viu? Glória a Jesus. Jeová tem alguma coisa para desvendar aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu sou um pouco ruim de, aleluia, diminuir, resumir, fazer resumo, essa é a palavra certa, mas eu vou tentar me o máximo possível aqui. Louvado seja Deus, né? Mas irei falar tudo quanto o Senhor mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Até 4h30 da manhã eu estou vendo aqui. Glória a Deus. Amém, igreja? Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema se encontra no versículo 29, mas nós iremos para dar início, aleluia, da leitura no versículo 22 mesmo. Amém, igreja? Tem por título: Jesus ensina sobre a entrada no reino. Versículo 22 a seguir diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater, aleluia, a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, aleluia, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançaram fora, aleluia, louvado seja Deus, lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros aquecerão os primeiros, e primeiros aquecerão derradeiros. Vamos repetir só o versículo 29. E virão do oriente e do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, aleluia, louvado seja Deus. Esta foi a segunda vez em que Lucas nos lembra que Jesus se dirigiu intencionalmente a Jerusalém. Louvado seja Deus. Jesus, ele sabia que estava a caminho da execução, ou seja, da crucificação, mas a iminência da morte não impediu de Jesus cumprir a sua missão. Mesmo Jesus sabendo que ele seria crucificado a qualquer momento. Louvado seja Deus. Não sei se depois disso aqui, aleluia, foi alguns dias depois, algumas semanas, mas o fato é que Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho de ser crucificado, mas ainda assim ele foi até o fim por amor a mim e a você. Jesus não desistiu, aleluia, louvado seja Deus, por causa do seu grande amor e misericórdia que ele tem para comigo e contigo. Ele sabia do seu sofrimento, ele sabia do que ele iria passar
passar na cruz, ele sabia que ele seria negado, ele sabia que ele seria, aleluia, humilhado, cuspido, louvado seja Deus, chicoteado. Ele sabia tudo que ele iria passar, porque Jesus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Como Deus, ele já sabia de tudo e de todas as coisas. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que Jesus percorria pelas cidades e aldeias ensinando o Evangelho, ensinando sobre o reino dos céus. Aí a Bíblia vai nos dizer que alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou seja, esforçai para entrar pela porta estreita. Louvado seja Deus. É claro que nós não podemos nos salvar. Aleluia, a salvação ela é gratuita. Louvado seja Deus. Porém, a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Só vem por intermédio do Senhor, que foi o único que morreu na cruz do Calvário por mim, aleluia, por mim e por você. Não há outro abraço, não há outro caminho, não há outro Deus, não há religião, não há título, não há placa, não há homem, a não ser por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus é que nos conduz ao Pai, somente Jesus que nos conduz aos céus, somente Jesus que nos conduz à salvação, somente Jesus que nos conduz à vida eterna, somente Jesus que pode salvar a minha e a tua alma, somente Jesus foi quem morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, somente Jesus que virá buscar uma igreja lavada da braço, levada da ração, enrevida pelo sangue do Cordeiro, somente por intermédio de Jesus Cristo que é você alcançaremos a salvação. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia vai nos dizer que há dois caminhos: um caminho largo, a qual muitos preferem andar por ele, por ser um caminho aparentemente mais fácil. Porém, este caminho é o caminho a qual leva à condenação eterna, é o caminho a qual leva à morte eterna. Louvado seja Deus. E muitos têm preferido andar por este caminho. E aleluia, o mais triste é que muitas das vezes que estão andando por este caminho são pessoas que dizem ser cristã, são pessoas que dizem estar seguindo a Jesus, são pessoas que dizem, aleluia, ser salvas, são pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, que está em todos os cultos, aleluia, mas não está andando pelo caminho estreito, o caminho da salvação, prefere andar pelo caminho largo, porque o caminho largo é mais fácil, tudo pode, por aqui é melhor, o caminho divino não tem nada não, ouviu a música mundana não tem nada não, até um short curto não tem nada não, fazer uma fofoca de vez em quando não tem nada não, beber um copinho de cerveja não tem nada não, fumar um cigarrinho não tem nada não. Ei, nós pode tudo, o que não vai poder é entrar no reino dos céus. Se chegar de qualquer Ei, crente, ei, você pode tudo, aleluia. Jesus, ele não nos proíbe de fazer nada. Agora não pensa que para entrar no reino do céu vai entrar com bagagem. É por causa disso que muitos têm preferido andar pelo caminho largo, porque quer andar com bagagem. Aí o que tá tendo agora de crente dizendo: ah, mas agora o cristianismo tá moderno, agora o negócio é light. Esse negócio de santidade é coisa do passado, esse negócio de renunciar ao pecado é coisa do passado. Ei, Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E aleluia, ele ainda quer uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o triste, igreja, que tem pessoas que estão se enganando a si próprio. Eu tô indo para a igreja todo dia, tá tudo bem. Eu vou em todos os cultos, tá tudo certo. Eu coloco a Bíblia debaixo do braço. Eu visto um saião, eu visto um terno. Aleluia, eu carrego, aleluia, a placa dizendo que sou crente. Eu carrego o título. Aleluia, eu tenho dom, eu tenho talento. Eu louvo, eu prego. Aleluia, eu profetizo. Eu oro pela vida das pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa: os dons, talento, placa, título, nada disso vai salvar a minha e a tua alma. Mas o que vai salvar a minha e a tua alma é uma vida de santidade, é uma vida de renúncia do pecado, é uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo, é uma vida de intimidade com o Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ainda no mesmo versículo, aleluia, louvado seja Deus, de Mateus capítulo 7, a Bíblia vai dizer também que é o caminho estreito, a qual poucos preferem andar por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque este caminho é conhecido como árduo, difícil, apertado, estreito, e é por isso que Jesus, ele diz na sua palavra: porfiai por entrar pela porta estreita. Ou seja, se esforça para entrar pela porta estreita. Aleluia. Não queira procurar entrar pelo caminho fácil. Não queira procurar caminhos light, porque Jesus Cristo já disse, aleluia, que ele, aleluia, ele é o caminho, a vida e a verdade. O caminho é estreito, é árduo, é apertado, é difícil, mas é aleluia, é seguro, aleluia, e é o próprio Jesus Cristo quem nos conduzirá ao Pai, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É só dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Mas não é os dois caminhos que nos levam para o céu, não. Um leva para o céu, o outro leva para o inferno. Mas tem um detalhe: Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Aleluia. Ele nos convida a entrar pela porta estreita. E quando nós, aleluia, nós aceitamos, reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador, ele nos dá um banho de misericórdia, nos purifica, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, escreve nossos nomes no livro da vida. Mas entenda, ele não obriga ninguém a servi-lo, ele não obriga ninguém a segui-lo, ele não obriga ninguém a fazer aleluia, o que ele manda. Aleluia. Ele nos deixou livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas decisões, se nós queremos andar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo, se nós queremos entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Mas entenda, a minha e a tua decisão vai definir aonde em você vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Aleluia. No livro de Lucas capítulo 16, a Bíblia vai nos contar a história do rico e do pobre. A Bíblia diz que aleluia, o rico morre, louvado seja Deus, e ele é levado pelos demônios, louvado seja Deus, para o inferno. Mas aleluia, o pobre, ele morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico não morreu por ser rico, por ter dinheiro. Aleluia, riqueza, dinheiro não leva ninguém nem para o céu e nem para o inferno. Mas o rico morreu e foi para o inferno porque ele teve um coração ruim, ele foi egoísta, ele não ajudou o mendigo e quando ele teve oportunidade, aleluia, louvado seja Deus, ele foi avarento, ele tinha tudo quanto o dinheiro poderia oferecer, mas tinha um coração egoísta, tinha um coração ruim. Por causa disso, ele foi para o inferno. Enquanto o mendigo que não tinha nada,
Senhor Jesus Cristo. Ei, eu estou lhe contando isso aqui para lhe dizer uma coisa: o inferno também é real. Tanto quanto o céu, aleluia, tanto quanto o céu existe, o inferno também existe. Assim como existem os anjos do Senhor, também existe Satanás e seus anjos caídos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, aleluia, quando se escuta a palavra dessa, tem gente que torce o bico, fecha a cara. Eu não gostei dessa palavra, eu não gostei desse culto, eu não gostei, tá assim, tá chato, a palavra tá dura. Ei, palavra dura não mata ninguém, mas salva a minha e a tua alma. Palavra dura traz a verdade, não entrou pra mim, pra ti, não ser enganado por Satanás e descer diretamente pro inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Além do mais, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 3, aleluia, louvado seja Deus do Senhor, Ele castiga a todos quanto ama. Se Ele manda uma palavra de correção, é por amor a minha ti, para que aí você não se perca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz então, igreja, que alguém lhe pergunta, Jesus ele disse: por que é por entrar pela porta estreita? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, aleluia, e não poderão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas, aleluia, procurando entrar no reino do céu por outros caminhos, por outros meios, por outros méritos. Mas nessa noite o Senhor vem aqui para te dizer, para mim, para ti: não há outro meio, não há outro caminho, não há outro, aleluia, maneira. O único meio de entrar no reino do céu é pela porta estreita, através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí o versículo 25 vai dizer: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Louvado seja Deus. E respondendo ele nos disse: não sei de onde vós sois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Imagina, igreja, louvado seja Deus, se você deixa a sua porta aberta, aí vai chegar alguém que tem intimidade com você. Essa pessoa tem intimidade, ela não vai precisar até chamar. Se ela tá vendo a porta aberta, ela tem intimidade, ela entra diretamente para dentro de casa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se chega alguém, ainda que te conheça, não tenha intimidade, ela não vai entrar, ela vai chamar alguém para atender ela. Não é bem assim? Aleluia, louvado seja Deus. Entenda isso aqui. Da mesma forma, o que Jesus quer que eu e você entenda, aleluia, as portas hoje estão abertas, ou seja, a porta da graça, a porta da salvação. E aqueles que têm intimidade com Cristo, aqueles que vivem uma vida na braçureba, da paixão de oração, aqueles que vivem uma vida de santidade, aqueles que vivem a vida de renúncia, aleluia, prática da palavra do Senhor, tem intimidade suficiente para ir entrando, porque Jesus já fez o convite e o convite já foi aceito. Aleluia, é o que Jesus está te dizendo. Se você tem intimidade comigo, eu te conheço. Se você tem intimidade comigo, pode entrar que a porta está aberta. Se você tem intimidade comigo, você é um salvo, você é uma salva. Se você tem intimidade comigo, o teu nome será escrito no livro da vida. Se você tem intimidade comigo, no grande dia eu te reconhecerei como um dos meus. Porém, aqueles que não procuram ter intimidade com Deus, aqueles que não procuram ter uma vida de oração, de jejum, de renúncia, de santidade, louvado seja Deus, ele vai bater na porta, porque um dia as portas da graça vai ser fechada. O Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra e vai chegar muitos batendo na porta, mas será tarde demais. Aí muitos vão dizer: abre-nos. Aleluia, louvado seja Deus. E ele vai dizer, respondendo ele, vos disse: não sei de onde sois vós. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus capítulo 25, a Bíblia vai nos contar a parábola que havia 10
virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes tinham azeite reserva, as 5 loucas não as tinha. Mas a Bíblia diz que todas 10 eram virgens. A virgindade, ela simboliza, aleluia, religiosidade. Louvado seja Deus. E o azeite representa aleluia, o Espírito Santo na vida do crente. Mas a Bíblia diz que por tardasse o noivo, as 10 virgens adormeceram. O sono representa momentos de lutas, momentos de dificuldade. Louvado seja Deus. Tanto aquelas que têm o azeite, quanto aqueles que não têm, passam por momentos difíceis. A diferença é ter ou não ter o azeite, ou seja, a presença do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz então que, aleluia, meia-noite, ouviu-se um clamor, o noivo vem aí. Então as 10 virgens começam a preparar as suas lamparinas, mas 5 delas se dão conta que as suas lamparinas estão se apagando. Elas pedem um pouco do azeite às prudentes. As prudentes dizem que não, porque poderia faltar a elas também, que elas fossem comprar o próprio azeite. Então as 5 loucas, elas vão no último instante à procura do azeite. Enquanto isso, o noivo passa, as 5 prudentes entram, as aleluia para as voltas, e as portas são fechadas. Mas quando as 5 loucas chegam, ela diz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo diz que não as conhecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim será no grande dia. Louvado seja Deus. O Senhor vai dizer para muitos que não as conhece. Louvado seja Deus. Aqui no aleluia, Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7 ainda, o versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aleluia, louvado seja Deus, o meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus, aleluia. E muitos vão dizer, aleluia, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essa será a notícia mais triste da face da terra, igreja. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu fui obreiro da tua casa 10, 20, 30 anos. Senhor, eu fiz, aconteci em teu nome. Senhor, eu fui crente 10 anos. Eu fui crente 20 anos. Senhor, eu estava na tua casa todo dia. Eu limpava a tua casa. Eu era um bom obreiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu louvava, eu pregava. Ai, xarabadá, suriabra, suriabadá, sol. Ai, xarabadá, muitos homens já vão argumentar: Senhor, eu fiz isso em teu nome.
Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que eu não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui está falando do povo judeu, que eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles presenciavam os milagres de Jesus, eles contemplavam o que Jesus fazia, eles até mesmo admiravam os milagres e prodígios que Jesus fazia, mas eles não aceitavam Cristo como o único suficiente Salvador de suas almas. Ou seja, apenas ouvir a palavra, apenas admirar os milagres de Jesus, apenas dizer que é crente, não garante a minha e a tua salvação, mas uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor Jesus Cristo, igreja. Assim como os judeus nos dias de hoje não é diferente. Tem muitos, aleluia, louvado seja Deus, que conhecem a Jesus, contemplam os milagres de Jesus, mas não tem intimidade com Ele. Quantos até vai na igreja, mas ainda não teve coragem de levantar a mão, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas eu tô indo para a igreja, aleluia, só ir para a igreja não garante a minha, a tua salvação. É preciso reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossas almas, igreja. Aleluia, ouvir a sua palavra não é suficiente. Aleluia, reconhecer os milagres de Jesus não é suficiente. É preciso abrir os nossos abraços, aí chama da ração, os nossos corações para o Senhor Jesus Cristo e procurar ter intimidade com Ele. E Ele vos responderá: digo-vos que eu não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Aleluia, louvado seja Deus por aqueles que não professam a Cristo como seu único suficiente Salvador. Todos aqueles que não reconhecem o Senhor, que não procuram ter intimidade com Deus. Aleluia, que vivem uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Vai ouvir do Senhor dizer: afastai-vos de mim, que não, aleluia, eu não vos conheço. Grande será a tristeza para muitos naquele grande dia, porque muitos vão dizer: quantas oportunidades Deus me deu, quantas chances Deus me deu, quantas vezes o pastor foi na minha casa evangelizar, quantas vezes aquele crente evangelizou, quantas vezes me deram aquele folhetinho, quantas vezes eu ouvi o convite de Jesus, quantas vezes eu fui na igreja e tive a oportunidade de levantar as mãos e reconhecer a Cristo como meu Salvador. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ter o meu nome escrito no livro da vida, mas agora é tarde demais, agora não tem mais o que ser feito, agora não tem mais jeito. Eu costumo dizer, igreja, enquanto a vida, a esperança. Louvado seja Deus, porque Jesus ele volta todos os dias para todos aqueles que fecham os olhos e não abrem mais. Aleluia, louvado seja Deus. Mas também Jesus ele pode vir, aleluia, enquanto estamos ainda em vida, a qualquer momento, e nós ser pegos de surpresa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, será de surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora, senão o próprio Pai. É por isso que você precisa a todo instante estar preparado, estar em vigilância, estar em santidade, renunciar ao pecado e procurar ter intimidade com Jesus Cristo, procurar ter uma vida de oração e comunhão com Cristo antes que seja tarde, igreja.
Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquele grande dia, igreja, haverá muita surpresa, muitos anjos que dizem ser seguidores de Cristo, que aparenta ser homem e mulher de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas que no oculto vive a vida de pecado, naquele grande dia vai ficar de fora dos portões, vai ficar de fora. Aleluia. Louvado seja Deus no reino dos céus. Enquanto outros que é pequeno aos olhos do homem, a qual não tem nenhum valor, a qual o homem olha pela aparência e não dá nada, mas que não sabe ir abraço e só a intimidade que esse pequeno tem com Jesus Cristo. Esse ficará, aleluia, do lado de dentro e será honrado pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz, aleluia, os profetas, aleluia, no reino do céu, e vós lançados fora. Esse lançado fora aqui é lançado no inferno, lançado no lago de fogo ardente. Eu não sei qual foi a palavra que a igreja estava esperando ouvir nesta noite, mas a palavra que Jesus tem para mim e para ti é essa. É porque Ele quer salvar a minha e a tua alma. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele vem trazer para mim e para ti uma palavra de despertamento. Desperta-te, igreja, porque Jesus voltará a qualquer momento. Ei, o inferno não foi construído, não foi feito para os seres humanos, mas para Satanás. Mas por causa do pecado, aleluia, louvado seja Deus, o homem também será lançado lá. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo, aleluia, louvado seja Deus, 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para o diabo e para os anjos de Satanás. O inferno não foi preparado para mim e para ti. O inferno não foi preparado para os seres humanos. O que foi preparado para mim e para ti foi um reino celestial. Mas, aleluia, cabe a mim a te tomar a decisão certa e entrar pelo caminho estreito. Cabe a mim a ti tomar a decisão certa e entrar pela porta estreita. Seguir pelo caminho de Jesus Cristo, porque é somente por intermédio dele que eu e você alcançaremos a nossa salvação, a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 29, aonde se encontra o tema: e virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-á uma mesa no reino de Deus. Quando a Bíblia diz e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, aleluia, significa que Jesus, ele veio para todos. Jesus veio para branco, preto, pobre, rico. Jesus veio para brasileiro. Jesus veio para outras línguas, para outras nações. Jesus veio para todos, porém nem todos serão salvos. Não porque Jesus não quer salvar, ou porque ele faça exibição de pessoa, mas é porque muitos não querem seguir o caminho da salvação. Muitos não querem se esforçar para entrar pela porta estreita. Muitos não querem buscar a presença de Deus. Muitos não querem abrir o seu coração para o Senhor. Muitos não querem ter intimidade com Cristo. Muitos não querem ter uma vida de oração. O que está tendo muito é: pastor, ora por mim, missionário, ora por mim, fulano, ora por mim. Igreja, não é errado pedir oração para o irmão, não podemos pedir, mas aí você também precisa bater o joelho no chão e ter intimidade com Deus. E você também precisa aprender a orar por nós mesmos, sem precisar estar montando nas costas do irmão o tempo todo. E você também tem joelho no braço, o mesmo Deus que ouve a oração do teu irmão, ouve a tua oração. O mesmo Deus que ouve a oração do teu pastor também ouve a tua oração. O mesmo
que ouve a oração do missionário, da missionária, também ouve a tua oração. Basta tão somente bater o teu joelho no chão e orar com fé, com a convicção de que Deus está ouvindo e no tempo oportuno a resposta virá, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia já falando sobre a mesa. A mesa, igreja, ela simboliza muitas coisas na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela tem aqui apenas alguma intimidade. Aleluia, olhar nos olhos frente a frente. Mas também, aleluia, é um lugar de honra. Aleluia, de intimidade. Mas esse, aleluia, também revela caráter de pessoas. Revela quem é e quem não é. Tira as máscaras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui mesmo no livro de Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 26, no versículo 20, aleluia, diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, ou seja, aqui Jesus, ele, aleluia, se assenta com os 12 discípulos para a última ceia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui 12 discípulos, eles foram honrados entre tantos, assentaram à mesa com o mestre, louvado seja Deus. Mas também nós temos 12 chamados, louvado seja Deus. Mas entre os 12 nós sabemos que havia um traidor, aleluia, louvado seja Deus, o Judas, louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus diz no versículo 23, aleluia, versículo 21, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que, aleluia, mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. O interessante é que Jesus deu a dica, mas Jesus não expôs, mas o próprio traidor se revela. O próprio traidor tira a máscara quando ele diz no versículo 25: e respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. O próprio traidor se revelou, o próprio traidor tirou a máscara. Então a mesa também é lugar de honra, mas também lugar de tirar a máscara, lugar de se revelar. Ou seja, não se preocupe, porque tem crente que vive preocupado assim: ah, mas na igreja tem o trigo e tem o joio, tá bagunçando a casa de Deus. Não se preocupe com isso não, porque o trigo e o joio pode, aleluia, preciso crescer junto, mas no dia da colheita vai ser revelado quem é trigo e quem é joio. O teu papel não é julgar ou apontar quem era ou quem não é, mas é se esforçar para ser o trigo e produzir frutos pro reino dos céus. É se esforçar para entrar pela porta estreita, é se esforçar para ser aquele que vai ser honrado no grande banquete de Jesus Cristo. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor manda o profeta Samuel e a casa de Jessé, ungiu dos seus filhos a futuro rei de Israel. Louvado seja Deus. Mas a princípio, aleluia, o profeta, ele olha para o filho mais velho de Jessé e ele julga ser aquele: você é alto, bonito, aparentemente mais parecido com o rei Saul. Mas o Senhor diz para ele: não atentar para a aparência, porque enquanto o homem está olhando a aparência, o Senhor contempla o coração. Está entendendo o que Deus está falando? Não se preocupe, aleluia, com o joio no meio do trigo. Se preocupe em ser trigo, porque Jesus, ele sabe quem é e quem não é. Ele conhece o meu e o teu coração. E não se preocupe se você é trigo e estão te apontando, te julgando, dizendo que você é joio. Jesus te conhece, Jesus sabe quem você é. Se você tem intimidade com ele sabe que você é trigo, ele sabe que você é escolhido, ele sabe que você é eleito, ele sabe que você é escolhido do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que basta ser os 7 filhos de Jessé
ovelhas. Aí o profeta diz: manda o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Davi precisava ser honrado, aleluia, diante dos seus irmãos, não era lá fora. O profeta poderia ir em direção a Davi no campo onde ele estava, mas quando ele manda chamar, é porque a honra precisava ser dentro de casa. O que Deus está falando com o crente aqui nessa noite: não se preocupe se você é abraço, aí chama da aço, é o menor da casa de Jessé. Não se preocupa se você está desprezado, alguém olha para você e não dá nada, mas Deus, ele conhece a tua intimidade para com ele. Ele te conhece no oculto e no escondido. Aleluia, e no tempo certo vai vir honra para tua vida, e não vai ser lá fora, mas vai ser dentro de casa. Jesus quer honrar Davi entre os seus irmãos. Jesus quer honrar Davi no meio dos seus. Ele quer mostrar que é o menor, o pequenininho, o menosprezado, que ninguém dá nada. É que Jesus escolheu, é que Jesus levantou, é que Jesus ungiu, é que Jesus me abraça, é que Jesus escolheu para ser homem e mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda no livro de Samuel, porém no aleluia, Samuel 2, no capítulo 9, a Bíblia também nos fala, aleluia, louvado seja Deus, que havia sido feita uma promessa entre Davi e Jonas, mas Davi havia se esquecido. Mas um dia Deus traz a memória de Davi a promessa, e ele manda saber se havia alguém da casa de Saul para que ele usasse de benevolência por amor a Jonas. E alguém ali vem e diz: sim, há um chamado Mefibosete, está em Lodepar. Aleluia, ele já era um homem adulto, já era pai de família, ele tinha um filho chamado Mica. Ele estava esquecido, abandonado em terra de Lodepar, terra de esquecimento. Mas chegou o tempo da honra de Deus na vida de Mefibosete. Mefibosete, ele saiu da terra de esquecimento, e a Bíblia diz que ele passou a comer na mesa do rei. Ei, terra, o Senhor está falando comigo, contigo nesta noite. Eu ainda tenho honra na vida dos meus da terra. Eu estou voltando, eu estou às portas, mas ainda honrarei os meus, ainda honrarei os meus pequenos, ainda honrarei Davi, ainda honrarei Mefibosete, ainda honrarei aqueles que têm intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O banquete ainda maior, ainda melhor, o Senhor tem preparado no céu para os que o servem agora, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Para encerrar a igreja, louvado seja Deus, o versículo, glória a Jesus, aleluia, 30, que diz: e eis que os derradeiros, aleluia, eis que derradeiros as que serão os primeiros, e primeiros já que serão derradeiros. Aqui está falando da igreja gentia. Louvado seja Deus, que era para ser os últimos depois de Israel. Porém, aleluia, a igreja gentia, aleluia, irá subir primeiro, irá entrar para o reino primeiro, antes do povo de Israel, porque os gentios aceitam a Cristo primeiro. Ou seja, todos nós teremos as mesmas honraria. Aleluia, louvado seja Deus, que o povo de Israel teremos o mesmo direito. Ou seja, Jesus veio primeiro para o povo de Israel e depois para os gentios, mas quem aceitou a Cristo primeiro foi os gentios. Por isso os gentios será honrado primeiro, entrará para as portas do reino primeiro. Louvado seja Deus, ei, até o último instante Jesus tem honra para os que adoram em espírito e em verdade. Até o último instante Jesus faz promessa para que o serve e o adora em espírito e em verdade. Ei,
Jesus. Para encerrar a nossa meditação, o livro de Mateus capítulo 25, versículo 13 diz assim, guarda essa palavra: vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. Amém, igreja? E aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. E assim eu agradeço a oportunidade em nome